Domingo de maio, domingo da ceia, o pastor que deu abertura aqui, ele pediu que a gente se ajoelhasse, como é feito, né? E como eu sento ali, eu me ajoelho, eu estou vendo tudo que está acontecendo lá atrás, né? Eu me dobrei meu joelho no chão. E eu, irmão, cada um tem sua mania de ser, cada um tem sua mania de... Eu, geralmente, quando eu entro assim na presença do Senhor, eu não entro assim falando, eu entro quieta. Porque eu gosto sempre de ouvir o que Deus fala comigo. E nesse dia não foi diferente, não. A única coisa que eu pensei foi assim: Senhor, muito obrigado por essa porta aberta. Mas não falei nada. Veio uma voz muito suave no meu coração: âncora. Eu levantei minha cabeça, olhei. Quem estava sentado orando. Quem estava do joelho no chão orando, estava também. Novamente, eu abaixei a minha cabeça de novo. Veio a palavra um pouquinho mais alterada: âncoras. Eu abaixei minha cabeça de novo, fui para orar, a palavra veio novamente no meu coração: âncora. Quando eu abaixei, falei: obrigado, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor quer que eu leve. Amém. Ali, irmão, eu fiquei tranquila aqui, né? Fiquei na ceia, no culto, tudo, fui embora para minha casa, mas querendo saber o que é que Deus estava falando comigo. Aí, o nosso irmão amado, Anthony, trouxe uma palavra dos domingos, e foi falando, e eu, né, que Deus é assim, irmão, o que está na mão dele, ele vai fazer. Agora, o que está na nossa mão, a gente vai ter que fazer, né? Nós vamos ter que fazer. Ele não vai fazer, ele não vai descer do trono dele, não vai fazer para ninguém, não. Aí eu falei: tá. Aí, como o nosso amado Anthony começou a pregar a palavra, e eu comecei, né, a olhar a Bíblia, né? Vou ver o que Deus está falando comigo. Então, eu gostaria que os irmãos se levantassem agora na presença do Senhor. A palavra que o Senhor falou comigo, quando Ele falou para mim, âncoras, estava no plural, né? Então, eu vim aqui e comecei a ler Hebreus 6. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Hebreus 6. No versículo 18, espera aí um pouquinho. Vamos abrir no versículo, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Está escrito assim. Deixa eu achar aqui, porque minha letrinha é pequenininha. Temos esperança como âncora da alma, firme e segura, e da qual adentra o santuário interior, por trás do véu, o 20, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando sumos sacerdotes, sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, foi essa palavra que o Senhor deu para mim. Os irmãos podem sentar. E eu, irmão, fiquei ali, né, pesquisando, olhando tudo. Então, antes de eu entrar na palavra, eu vou falar o que serve a âncora. Né? Eu ponho até essa Lídia é uma linda. A âncora, para que serve a âncora? A âncora, que ela serve, eu escrevi aqui alguma coisa. Âncora serve para que serve de âncora. Para que serve a âncora no navio? Essa palavra é uma palavra náutica que indica uma peça de ferro. Ela é presa num cabo ou corrente que serve para imobilizar uma embarcação flutuante. Quando eu vou para a praia, o Elcio gosta muito de andar no barco, no navio, eu não gosto muito. E ela serve para quê? Para dar firmeza para a embarcação, né? Ali ela vai dar firmeza, ali ela vai segurar e ela dá firmeza, para isso que ela serve. Então, antes de eu entrar na palavra, eu teria que falar qual que é né? Agora eu quero falar sobre o que é essa âncora que Deus está falando, né? Porque Deus, ele fala muito com figura. Né? Você reparou que Deus fala muito com figura? Falou com o Cefas, na palavra que o Cefas falou, né? É um bastão, não sei o que ele falou, que tem a aliança. Falou lá do oleiro, né? Que desceu lá na olaria. Né? E aí Deus fala muito por figuras. E aqui o Senhor vai falar também por figuras sobre a âncora. Aí eu comecei
ler a Bíblia, buscar a Deus. Falei, Senhor, se o Senhor está falando isso, como o Senhor está falando no plural, então não é uma âncora. E uma âncora só não vai sustentar uma embarcação, né? Aí Deus falou comigo grandemente, porque esse Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Então eu gostaria de destacar para os irmãos aqui 4 âncoras. Uma das primeiras âncoras que eu gostaria de falar aqui é a âncora da fé. A gente tem que ter estabilização na nossa vida, né? Ter fé. O que é fé? Fé a gente vê, fé a gente é uma coisa que você não vê, não é verdade? Se você vê uma coisa, isso não é fé. A fé é você crer naquilo que você não vê, não é verdade? Naquilo que você não vê. Porque tem muitas pessoas que vivem a vida baseado naquilo que vê, no apalpável, né? Pode pegar, pode palpar, nós não. A gente crê no Senhor Jesus, né? Que é Ele que é o nosso, que sustenta a nossa vida, né? Então eu gostaria que eu pedi para minha querida, da minha irmã Lídia lá, como tem uns par de versículos para ler, fica um pouquinho complicado de procurar, eu pedi para ela estar pegando esses versículos para mim. Então eu gostaria de falar de fé, que está no capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 1, a definição da fé. Olha lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que nós não vemos. Né? Então, aí está uma maior definição do que é a fé. Né? É você ter certeza naquilo que você não vê. Eu não vejo Deus, você não vê Deus. Eu sinto, você também sente. Né? Mas a gente não vê. Então, fé... Para mim, uma definição de fé, para mim, é essa daí. E um outro versículo também, Mateus, capítulo 8, do 23 ao 26. Entretanto, ele no barco e os seus discípulos seguiram, e de repente uma violenta tempestade bateu sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o navio, o barco. E Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão tão com medo, homem de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento, e o mar se fez completa bonança. Né? Você vê, os homens ali com o Senhor Jesus no barco, estavam com Jesus ali, né? Eles tiveram medo. Por quê? Porque a fé deles era pouca. E geralmente, Senhor, quando a gente serve o Senhor Jesus, a fé tem que estar ligado em primeiro lugar, né? Porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio, né? Então, irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês sobre fé. Fé é você crer que hoje não está bom, hoje você não conseguiu, amanhã você vai conseguir. Hoje eu estou triste, hoje eu estou... Não, amanhã é outro dia. Nós estamos com Jesus, é Ele que faz todas as coisas, que nem eu falei. Você vai fazer a sua parte. E você pode ter certeza absoluta que Jesus já fez a parte dele. Já está feito. Ele não vai nem fazer, Ele já fez. Então, nós temos que fazer a nossa. E qual é a nossa? É crer, ter fé, ter certeza, ter confiança no Senhor. E uma outra, segunda âncora que eu gostaria de falar com os irmãos, é a âncora da oração. Meu irmão, sem oração, nós não temos intimidade com o Senhor. E o que o crente precisa é orar. Se você não tem esse costume de orar, de buscar Deus, comece a ter. Comece a levantar as madrugadas. Se não dá de madrugada, pode ser de manhã. Se não dá de manhã, seja onde for. Porque, irmão, a fé é aquela que remove a montanha. A fé é que você tem intimidade com o Senhor. Como que você tem intimidade com uma pessoa? É você estar do lado a lado com a pessoa ali, junto ali. E com o Senhor Jesus. Então, você tem que estar disposto a estar orando o Senhor. Eu lá no meu trabalho, muitas das vezes eu não consigo orar, assim, abrir minha boca. Você também tem lugar que você não vai conseguir. Então, irmão, você tem que usar seu pensamento. Ver as coisas e começar a repreender, orar o Senhor em pensamento. Porque tem hora que você não vai conseguir nem abrir a sua boca para orar.
Mas a oração tem que ser a sua companheira, o seu alicerce, a sua estabilização, né? Porque nós estamos numa embarcação. E numa embarcação tem que ter fé, como eu já falei, tem que ter oração, né? Porque sem oração... E também, irmão, eu gostaria de frisar uma coisa bem assim, que a oração ela não pode ser um peso na nossa vida. Porque tem pessoas que acham que a oração é um peso, né? Ai, orar de novo. Ai, está pesado. De novo, não, tem que ir. E não é para reclamar, né? Porque antes de você orar, Deus já está vendo, já está olhando o seu coração, já está vendo o que você está querendo. Como Ele fez comigo aí. Eu tinha orado, 2 dias antes da palavra, Ele deu a palavra para mim aqui. Porque, sabe por quê? Porque você tem que reconhecer a voz de Deus. Porque tanta luta, tanta guerra dentro do nosso coração, que muitas das vezes você está orando, você está com o seu pensamento lá, você está com o seu pensamento aqui, você não sabe nem se é Deus que está falando. Mas se você tem uma intimidade com Ele, você sabe quando Ele está falando. Por isso que a fé, tem que ter a fé como, né, tem que ter sustento na nossa vida, na nossa embarcação. Tem que ter a oração. Porque a oração é uma ação, né? Nós não podemos deixar de orar. Vamos orar. Isso que Deus falou fortemente no meu coração, orar. Eu gostaria de... ler Atos, capítulo 27, do 22 ao 24, que o Cefas até citou esse versículo aqui. Fala assim, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído, pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida a todos que estão navegando com você. Antes disso daí, Paulo foi orar, ele foi buscar Deus, né? E dentro daquele navio tinha 273 pessoas ali, e não morreu ninguém. Perdeu tudo ali, perdeu o barco, perdeu tudo. E aí ele foi usar a âncora, a mesma âncora do navio, né? Não é nessa âncora espiritual aqui, não é nessa, né, no seguro do Senhor, né? Que ele estava lá. Então, 273 pessoas naquele navio foi e não aconteceu nada, porque foi orar. Irmão, está com problema na vida? A Valderez, né? A Valderez, Deus tem sido bom na vida dela, né? Tá, porque eu acredito que a Valderez seja uma pessoa que, quando ela está com problema, ela vai chorar para o Senhor lá, ela e Deus, né? Então, tem que ser assim, está com problema, tem alguma coisa para resolver, vou orar. A nossa igreja aqui, graças a Deus, é uma igreja que gosta de orar, né? Então, aqui, você sai na rua aí, ô irmão, ora lá por mim, ô irmão, eu preciso de oração aqui, porque sabe que a gente ora. E a gente sabe que no Senhor tem resposta, mas as pessoas têm que tomar uma posição de orar também. Né? Porque orar não é simplesmente fechar o olho lá, Senhor, não. É aquela, né? A gente tem que, né, deixar, né, Deus, né? Tem intimidade com o Senhor, né? E o outro, Salmo também, 141, ou 2, versículo 2. Olha, aqui está uma definição de oração que, olha lá. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Não tem mais não, Lídia, não, né? É só 2 mesmo. Aí está uma... Eu sempre faço, né? Eu sempre vou lá e, Senhor... Eu tenho um livrinho assim junto comigo, ele parece o Novo Testamento de Gedeões, mas não é. É um livrinho onde eu tenho as notações. Porque o lugar que eu trabalho é assim, perde o programa, perde a cabeça, assim, rapidinho. Então, eu já tenho aquele livrinho, na hora H, eu já tenho o livrinho, já tenho tudo ali. E um dia, eu fui ligar a minha máquina, sumiu tudo o programa. Eu tenho esse programa no livrinho. Eu peguei aquele livrinho e comecei a tirar as informações ali e colocar lá. Quando eu terminei de fazer, que eu ia para trás, tinha uma fila atrás de mim. Eu olhei assim, o que aconteceu? Nós estávamos vendo, você está orando aí? Esse livrinho parece aquele testamento da... Falei, não. Falei, misericórdia, Jesus. Falei, não.
isso aqui são minhas anotações. Mas você está parecendo um livrinho lá que a gente acha que a gente vai nesses hotéis aí. Eu falei, mas isso aqui não é nem cor do hotel, que vai no hotel, é outra cor. Pensando que eu estava. Então, irmão, porque é assim, né? É assim. E o outro também que eu gostaria de Apocalipse 5:8, Lília. Ó, recebê-los, os 4 seres viventes, dos 4 anciões, prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Que maravilha, né, irmão? Que coisa linda, né? Você já pensou? O que é uma oração? Irmão, quem não gosta de orar aqui, ó, não estou jogando a rosto de ninguém, que o pastor fala. Né? Quem não gosta aqui, vamos começar, porque ó, o negócio é bom. O negócio é bom e dá resultado. Dá resultado, por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Precisa uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, vamos orar. Vamos ter essa âncora na nossa vida firmada. Né? A âncora da fé, a âncora da oração. Vamos estar firmados, irmão. Porque não tem outro caminho. Não tem outro. Se tiver, fala aí que não tem. Não tem. Né? Apocalipse também 8:3, Lídia. Olha lá. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. Ele foi dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Uma outra maravilha do Senhor, né? Da graça, da misericórdia do Senhor. Está difícil, irmão? Está triste? Oração. Ai, estou feliz, estou contente, estou alegre. Irmão, oração. Não é verdade? Oração. As coisas tá dando certo. Vamos orar. Senhor, está dando certo aí. Está tudo certinho aí. Olha, Senhor, preciso ver direitinho o que está acontecendo. Que está dando certinho. Né? Porque tem que ser tudo na base da oração, na base da intimidade com o Senhor. Então, o que o Senhor está falando essa noite? Vamos ter estabilidade com o Senhor. Na fé, na oração. A terceira âncora que o Senhor falou comigo foi a âncora do perdão. Irmão, essa âncora na nossa vida, essa firmeza, essa estabilização com o Senhor, está estabilizada no Senhor, precisa que o nosso coração esteja livre. Porque se o nosso coração está pesado, se nós temos coisas para acertar na nossa vida, nós precisamos acertar. Que nem a irmã Deilde pregou aqui também, falando sobre perdão. Né? A gente tem que trabalhar nisso daí. É difícil? Não é fácil. Quem pode nos ajudar? O Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos ajudar com isso. Porque a pessoa que não tem perdão no coração, a pessoa que tem mágoa no coração, não consegue caminhar. Não consegue caminhar de jeito nenhum. Não consegue. Porque, além dela segurar você, ela te dá doença. Você vê pessoas entristecidas, pessoas raivosas, porque eu tenho raiva de fulano, porque não sei o quê. Ah, eu perdoei. Ah, mas se ela estiver vindo para essa rua aqui, eu vou passar por essa aqui. Não pode. Aí, irmão. Então, o perdão é essencial. E um dia eu vi, escrito num caminhão, assim, aleatório, eu andando, que eu sou de olhar as coisas e focar. Eu vi escrito assim, eu guardei, sabe? Mexendo nas minhas coisas, eu achei. Ó, parecemos animais quando matamos. Parecemos homem quando julgamos. Parecemos com Deus quando nós perdoamos. Então, é melhor parecer com Deus, né? Melhor parecer com Ele, porque, irmão, raiva, ira, não leva lugar nenhum. Não leva. Principalmente nós que dizemos que somos servos do Senhor. Né? E eu gostaria de ler, a minha amiga lá, colocasse aí, o Salmo 130, Lília, do 1 ao 4. Das profundezas, clamo a ti, Senhor.
ouve a minha voz, estenda os seus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse o pecado, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Então, o perdão está no Senhor. Nele está o perdão, né? Se a gente precisa se acertar, se a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa da misericórdia de Deus. Porque pela minha vontade, irmão, eu estou falando por mim. Não, eu quero vingança, eu odeio. Não, não. Quando você procura o Senhor Jesus, Ele já vem, né? Então, irmão, é disso que o Senhor está falando. Quer estabelecer sua vida, quer estar estável, esteja essa âncora, que é a âncora da fé, esteja a âncora da oração na sua vida e também esteja a âncora do perdão, né? Porque nós estamos numa embarcação, né? Não é uma embarcação, né? Que o marujo, sei lá, joga a âncora, né? A gente joga a âncora, né? Com o Senhor lá, né? Porque Deus usa a figura. Então, a quarta âncora que eu gostaria de falar é a âncora da esperança. Porque se você for olhar no versículo aqui, eu dei uma lida aqui, irmão, porque você sabe, né? Eu não tenho assim tanto conhecimento da palavra de Deus, né? Mas Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, né? E se a gente tem intimidade com Ele, Ele ajuda, né? Eu acredito assim que esse texto aqui, ele está falando, né? Do Senhor, na bondade do Senhor, né? Eu escrevi assim eu não sou muito de escrever, sabe, irmão? Eu sou mais, entendeu? Que Deus vai falando, eu vou, entendeu? É Ele que... esse capítulo é uma grandeza de Deus. Ele vai falar da lei e da graça. Eu acredito que esse texto do 6, né? Mas o que eu queria frisar é esse mesmo que eu falei. O capítulo 19, o capítulo 6, capítulo 6, 19 e o 20, que eu queria frisar. Mas, voltando para trás no texto, ele vai falar isso, sobre a graça, né? E sobre, né, que Deus é, né? Deus é soberano, sumo sacerdote, né? Deus é aquele que entrou, né? Então, irmão, para finalizar aqui agora, eu queria falar da âncora da esperança. Então, eu gostaria de ler... Esse aí eu não passei para a Lídia, não. Eu gostaria de ler o Hebreus 6 mesmo, mas eu queria ler do 18, 19 e 20, que vai terminar o texto, que vai falar, vai englobar disso que eu falei, a esperança. Vai falar sobre a esperança. O que é a esperança? Aqui, ó, o 18. Minha Bíblia tem uma letrinha tão pequenininha que só misericórdia. Olha, para que por meio de duas coisas imutáveis. O que é imutável? Ah, ela está lá? Lília, como você é linda, eu não pedi, você não colocou, amém? Já sabia que é uma manhinha que não enxerga jeito? Olha lá. Para que por meio de duas coisas imutáveis. O que é imutável? Imutável é uma coisa que não muda. Não muda. E o que é que não muda? A salvação. Né? Muitas coisas mudam, não muda. Mas que Deus deu a salvação para nós, não muda. Isso está lá. Ele não muda. Né? Mas quase é impossível que Deus minta. Deus não mente. Deus fala a verdade. Né? Sejamos firmemente encorajados, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança. Que esperança? A esperança que a nós proposta, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, na qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Senhor, olha lá, né? O Senhor, Ele passou lá o véu, né? Salvação. Então, irmão, eu costumo assim, olhando, assim, até eu escrevi assim, tem uma definição de esperança para mim? Esperança para mim é irmã da fé. Porque se você tem fé, você tem esperança, né? Agora, se você não tem fé, você não tem esperança. Você não pode ter esperança numa coisa que você não tem fé.
Não é verdade? Então, você tem que ter a fé e você tem que ter esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus, é Deus. Não é? É com Ele é a nossa esperança. Irmão, você já imaginou uma coisa? Uma pessoa sem esperança? Difícil, né? Essas pessoas que não têm esperança, se mata, morre. Né? Mas você não tem esperança. Esperança no quê? Esperança no que você tem? Né? Ou então tem esperança numa coisa aí, no dinheiro, tem esperança ali numa coisa ali que está ali. Não, a nossa esperança é no Senhor, é nele. É nele que está todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Né? É Ele que é o nosso alicerce, né? A gente levanta de manhã da cama, abre os olhos assim, fala, Senhor, né? Hoje está difícil, eu preciso resolver um negócio aí, eu estou com uma coisa para resolver aí, mas fique tranquilo que o Senhor ele vai trazer ali, ó, Ele traz ali, como Ele trouxe para a Valderice, né, Valderice? Foi um desejo dela. Ela teve um desejo, mas o Senhor conhece o coração dela, né? Então é a mesma coisa. Se você tem algo, se você precisa de algo, se você está esperando alguma coisa do Senhor, às vezes a gente acha que está demorando, né? O tardoachômetro, que essa palavra devia sumir do dicionário. Eu acho, não acha nada. Deus tem a certeza está no Senhor. Né? A gente tem que ter esperança numa manhã, esperança que quando nós não estivermos mais aqui, que nem o pastor estava falando, né? Que nós estamos aqui numa embarcação, a minha esperança é aonde? Eu não quero ir lá ficar gritando lá, não. Não, minha esperança é no Senhor. Né? Por isso, irmão, eu falo nessa noite aqui, ó, no nome do Senhor Jesus. Que cada um de nós, nessa noite aqui, ó, tenhamos essa âncora firmada no Senhor, estabilizada no Senhor. Que é a âncora da fé. Vamos ter fé. Vamos orar. Vamos estar licenciados na oração. Vamos buscar, vamos clamar o Senhor. Porque nele está a resposta. Vamos ter o perdão no nosso coração para a gente ter livre acesso com o Senhor. Né? E vamos ter esperança. Né? No nome de Jesus. Né? Que aquilo que eu não soube expressar, né? Que o Senhor expresse no coração de cada um nessa noite. Né? Que o Senhor fale no coração de cada um nessa noite. Porque a palavra do Senhor é aquela que não volta vazia. Né? Ela não volta vazia, não. Ela vem nova todos os dias. Como cada respirar, cada levantar, cada suspiro, é novo. Do Senhor tudo é novo. O Senhor não dá nada velho para ninguém. Porque o Senhor, Ele é soberano. Amém, irmão? Vamos fazer uma oração ao Senhor, né? Agradecer. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter falado ao meu coração essa palavra, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa estabilidade, tentando estabilizar a nossa vida, Senhor, não no fundo do mar, Pai, não, mas que nós possamos estar, Pai, para lá do véu junto com o Senhor, porque o Senhor passou o véu, Senhor. Que nossa vida esteja estabilizada no Senhor. Que nós possamos cada dia mais na nossa vida estar estabilizado com fé, Senhor. Que nós possamos estar estabilizados em oração. Que nós possamos estar estabilizados, Senhor Jesus, no perdão. E que nós possamos estar estabilizados também, Senhor, na esperança, Senhor. A esperança, Pai, no Senhor, no nome de Jesus. E quero também, Senhor, nesta noite fazer um pedido muito especial ao Senhor, que tenho sempre feito esse pedido ao Senhor, que o Senhor nunca retire, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.